Uma das principais produtoras brasileiras de papel para embalagens e papelão ondulado, a Irani Papel e Embalagem fabrica produtos provenientes de base florestal renovável, 100% recicláveis e com múltiplas aplicações. Contando com mais de 2.000 colaboradores direto, a empresa possui ampla área de atuação, com unidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Acompanhe o vídeo até o final para entender como uma pequena fábrica do interior catarinense se tornou uma das maiores empresas no segmento de papéis e embalagens no Brasil. Para contextualizarmos, em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, as operações de exportação e importação de produtos industrializados enfrentaram desafios significativos. Na época, o Brasil dependia muito da importação de papel e pasta de celulose, e a guerra tornou a chegada desses produtos aos portos brasileiros ainda mais problemática. Com isso, iniciou-se o movimento para o surgimento de um novo setor industrial no país, o de papel e celulose. Diante desse contexto, no Rio Grande do Sul, a Companhia Vinícola Riograndense de Caxias do Sul, que à época era a principal vinícola do país, viu a demanda por vinhos finos diminuir. Com um sólido capital disponível, a empresa tomou a decisão de investir em um novo mercado, o de papel e celulose. Para avaliar a viabilidade desse empreendimento, os diretores da vinícola optaram por enviar um representante em busca de áreas florestais nos estados do Paraná e Santa Catarina. A responsabilidade por essa missão foi atribuída a Alfredo Fedrizzi, um homem de confiança que havia demonstrado sua dedicação e habilidade ao longo de 11 anos de serviços à vinícola riograndense. Na madrugada de um dia de inverno em 1940, Fedrizzi liderou a expedição, acompanhado por Paulo Pasquale e pelos especialistas em araucária João Turra e Emílio Tedesco. A equipe partiu em direção ao oeste de Santa Catarina e, posteriormente, ao Paraná. Sua missão era avaliar duas fazendas oferecidas à vinícola riograndense como possíveis locais para a construção da fábrica de papel. A fazenda escolhida foi a Fazenda São João do Irani, localizada no município de Cruzeiro do Sul, em Santa Catarina. No entanto, a implantação da fábrica era uma tarefa desafiadora, uma vez que a região carecia de estradas. O último ponto de referência civilizado encontrava-se a 25 quilômetros de distância no atual município de Vargem Bonita. No começo de 1941, na região da Campina da Anta, onde se encontrava a Fazenda São João do Irani, Fedrizzi ergueu o primeiro rancho de madeira talhada à mão. Nesse mesmo período, iniciou a árdua tarefa de construir uma estrada de 25 quilômetros através da densa floresta, empregando pás, picaretas e carrinhos de mão. Em 6 de junho de 1941, Fedrizzi deu origem à fábrica de papel, que recebeu o nome de Celulose Irani Limitada. No ano seguinte, em 1942, os primeiros equipamentos chegaram à fábrica. Um britador com acionamento hidráulico, caldeiras e máquinas a vapor para a geração de energia adquirida de uma antiga embarcação. Como uma parcela do maquinário importado naufragou com um navio posto a pique por submarinos alemães, Fedrizzi se viu obrigado a viajar até São Paulo para adquirir instrumentos nacionais. Diante do imprevisto, em vez de fabricar papel a partir da celulose, a Irani iniciou a produção usando como insumos papéis velhos e pasta mecânica. Esse quadro mudou 2 anos depois, em 1944, onde a produção de papel começou com a utilização da máquina de papel número 1, que foi inaugurada por Nereu Ramos, o então governador do estado de Santa Catarina. Em 1945, após uma visita de associados da empresa, Alfredo Fedrizzi iniciou a construção de uma represa e uma usina de geração de energia no Salto da Flor do Mato, em Campina da Alegria. Nessa época, a energia elétrica era gerada por uma termoelétrica própria, que funcionava à base de lenha para produzir vapor e abastecer a indústria. Já na década de 1950, a empresa enfrentou dificuldades impostas principalmente pelo isolamento geográfico e pelas limitações tecnológicas e de mão de obra. Naquela época, Alfredo procurava adquirir aparas de madeira de serrarias locais e coletar as pontas de pinheiros abandonados na floresta. Apesar dos desafios enfrentados, a Irani conseguiu conquistar marcos significativos ao longo da década. Um dos progressos mais notáveis foi a inauguração da usina hidrelétrica São Luís, localizada em Ponte Serrada, em 1953. A represa, posicionada próxima à queda d'água do rio Irani, proporcionava o dobro de capacidade de geração da usina Flor do Mato, construída na década anterior.
No início da década de 1960, a Irani deu início ao plantio de árvores, utilizando sementes de pinos originárias da Geórgia, nos Estados Unidos. As mudas foram cultivadas no viveiro da empresa desde então. Inicialmente, o preparo do solo era realizado manualmente, mas a partir de 1972, esse processo passou a ser mecanizado. Em 1970, após mais de 3 décadas dedicadas à celulose Irani, Alfredo Fedrizzi tomou a decisão de transferir o cargo de administrador da fábrica para Edgar Fedrizzi. No entanto, Alfredo recebeu um convite da direção da celulose Irani, na qual já era um dos principais acionistas, para fundar a madeireira Rio Irani. Em 1972, a madeireira Rio Irani foi inaugurada, com a celulose Irani detendo 50% do capital e os outros 50% sendo de propriedade da Madezorze, uma madeireira local. Ao longo da década de 1980, a indústria papeleira passou por um processo de consolidação, ao mesmo tempo que investia fortemente para modernizar a infraestrutura e aumentar a produtividade. No caso da Irani, os anos de 1980 foram caracterizados por investimentos significativos na infraestrutura da unidade de Campina da Alegria. Estes investimentos incluíram a reforma da madeira de papel 1 e a expansão do pátio de madeiras, resultando em redução de custos e aumento de produtividade. Apesar dos avanços na indústria de papel, no final da década de 1980, a economia brasileira enfrentava períodos de instabilidade, incluindo a ameaça de hiperinflação, o que teve impactos no desempenho das empresas no decorrer da década seguinte. Em linha com o cenário adverso, a Irani enfrentava uma crise profunda. No início dos anos 1990, a economia brasileira estava sujeita a uma grande instabilidade, e o cenário mercadológico não favorecia o setor papeleiro. Diante de inúmeros desafios, a Irani se viu obrigada a entrar em um pedido de concordata, termo que atualmente no Brasil é conhecido como recuperação judicial. Em 1994, o controle acionário da Irani foi assumido pelo Grupo Habitasul, marcando o início de um novo ciclo de desenvolvimento para a organização empresarial. A partir desse ponto, a Irani conseguiu resolver suas dificuldades financeiras e iniciou um processo de reestruturação e expansão dos seus ativos na segunda metade da década de 1990. Já a primeira década do século XXI marcou a consolidação da nova fase da Irani. Em 2004, a empresa conquistou a liderança no mercado nacional de papel de baixa gramatura, com gramagens de 35 a 60 gramas por metros quadrados. Em 2007, a empresa lançou o projeto Superação, que visava abordar as principais deficiências em tecnologia e infraestrutura da companhia. Esse projeto inclui a renovação da máquina de papel 5, localizada em Campina da Alegria, e a inauguração de uma nova unidade de produção de embalagens em Indaiatuba, São Paulo. No início da década de 2010, a Irani conquistou a 3ª posição no mercado brasileiro de papel ondulado através da aquisição da São Roberto, que operava fábricas em São Paulo e Minas Gerais. Nos anos subsequentes, o aprimoramento da governança corporativa possibilitou a profissionalização da administração da Irani, com os membros da família controladora do Grupo Habitasul assumindo novos papéis. A habilidade inovadora da Irani também se destacou em 2020, quando a empresa captou 405 milhões de reais por meio de um re-IPO. Além de alcançar 30 mil acionistas, a Irani concluiu com sucesso a transação para o novo mercado da B3, o seleto grupo das empresas de capital aberto no Brasil. O futuro próximo da Irani se materializa através da plataforma Gaia, um conjunto de projetos em andamento que envolve investimentos totalizando 743 milhões de reais até 2023. O objetivo é fortalecer a competitividade por meio da expansão de capacidade de produção e do esforço de autonomia energética. Em 2022, a empresa obteve receita líquida de 1,6 bilhões de reais e lucro líquido de 378 milhões, resultando em uma margem líquida de 22%. À frente da gestão da empresa encontra-se Péricles Pereira Druck, como presidente do Conselho de Administração, e Sérgio Luiz Coutrin Ribas como atual diretor-presidente. A história de uma das maiores empresas do setor de papéis do país não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Considere adquirir os livros na descrição. O conhecimento é o melhor investimento que você poderá fazer para o crescimento em sua carreira ou seus negócios e você ajuda o canal a crescer ainda mais. Obrigada por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.